Pois é, 8h30 da noite é hora de Vitória e Botafogo no Barradão, mas agora é hora da Casa de Apostas aqui no Jogo Aberto. Na sexta tem Bahia e Ponte e domingo tem Vitória e Confiança também. E no site casadeapostas.com você encontra essas e outras várias partidas do Brasil e do mundo. Vale a pena conferir como estão as cotações. Acesse aí no seu celular, casadeapostas.com, e aproveite a chance de ganhar com seus palpites. Na casa você palpita em um lugar com transparência, credibilidade e muito suporte. Com atendimento humanizado 24 horas, sempre vai ter uma pessoa pronta para tirar suas dúvidas. Além disso, você poderá palpitar ao vivo, sacar com facilidade e depositar via Pix. Cadastre-se gratuitamente em casadeapostas.com e siga @casadeapostas_BR para mais informações e para conferir promoções especiais. Vem pra cá, vem pra casa! Agora, queria chamar uma sonora do Fabiano Soares, ele que comentou após a última partida sobre a situação do ataque do Vitória. Vitória e Fortaleza, o ataque ficou devendo bastante, faltou aquele golzinho e o treinador, é claro, que comentou sobre isso. A gente treina trocar a dinâmica de um time que jogava de uma maneira para jogar para outra, isso custa a identidade, demora um pouco a funcionar, mas a gente tem treinado muito isso, com chegadas com peso na área, temos que chegar com peso na área, somos um time grande e gigante, né? E a gente tem treinado isso, às vezes acontece, às vezes os jogadores estão um pouco reacios de pisar a área, e se não pisarmos a área vai ser difícil a gente fazer gol. Mas eu estou vendo a evolução, o time está melhorando e não podemos parar. Isso aí segue sem pressa, mas sem pausa, vamos conseguir colocar mais peso na área para ganhar os jogos, né? Eu gostei da informação que está na nossa tarde. O Vitória tem o terceiro pior ataque do ano entre os clubes das séries A, B e C. Está realmente delicada a situação do ataque do Vitória. Isso precisa mudar para ontem, né? Porque o time tem que dar uma resposta nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Queria saber de vocês justamente o que Fabiano Soares pode mexer nesse time aí para tentar conseguir consertar esse ataque. Você ontem no programa pediu a opinião de qual seria o melhor trio ofensivo para o Vitória, né? Eu tenho o meu, eu não vou esconder. Eu acho que o Alisson Santos, apesar de ser um jogador que a torcida pega muito no pé, pelo fato dele, como ele tenta muito, se expõe muito, ele erra. Então, quando você erra, você fica mais visado de forma negativa. Mas, às vezes, ele acerta e, às vezes, dá o passe. Ele precisa, como eu falei uma vez aqui, ele precisa pensar mais, olhar mais para o lado, entendeu? Eu não entendo porque o Thiaguinho, que veio do Atlético de Alagoinhas, ainda não é aproveitado no Vitória. Parece que ele estava numa contusão, acho que não sei se Léo tem essa informação, mas ele já deve ter recuperado, né? Então, meu ataque seria o Alisson Santos e o Thiaguinho, e eu ainda daria uma chance pro Roberto, com o adendo, e dizer a ele o seguinte: centroavante, quando fica na cara do gol, filho, manda a bala para dentro, não olha pro lado, não. A questão é que ele é improvisado também, isso, né? Ele é ponta. Não importa, mas ele ali é um que tem mais corpo, é um jogador mais forte. Sim. Então, eu colocaria esses três atacantes aí. Na ausência, óbvio, do Trellis, né? E do próprio Dinei, que parece que não vai ser mais utilizado no Vitória. Vitória não tem outro atacante. Trellis? Trellis não será utilizado, ele está contundido. Trellis? Como atacante. Você é um brincalhão, viu, Admir? Você é um brincalhão. Esse cara, outra vez que chegou no Vitória, ele me matava de raiva. Aí o Vitória arrumou uma maneira dele sair daí, foi para São Paulo, Internacional, jogou no Sport. Sim. E aí? Aí veio disputar a terceira divisão. Se ele tivesse em alta, não viria. Outra coisa, desculpe, Edmilson, nada, então, à vontade. Pode continuar. O Vitória tem muito atacante, tem 10. O ataque é cardíaco, pelos números que você tem. Com certeza, não tenha dúvida. E eu tenho dúvida, concordo com você, que o melhor atacante que o Vitória tem é o garoto da base, Alisson Santos, que tem qualidade. Agora, precisa desenvolver essa qualidade. O Roberto é um jogador de choque, que eu vi jogando em Santa Catarina, jogando no Figueirense. Tem qualidade, mas já é um jogador com idade, não é nenhum menino. E o outro, eu botaria até o Thiaguinho, que fez um bom campeonato baiano e que poderia ser justificada a sua escalação. Não sei se é isso que o Fabiano vai fazer, até porque ele tem as convicções dele e deve ter o time no bolso, que vai colocar contra o Botafogo da Paraíba. Agora, quem entrar tem que entrar sabendo. O Vitória não pode perder gol, tem que ganhar. E ganhar de qualquer maneira do Botafogo hoje à noite. A torcida quer e todo mundo espera. Eu não quero ver o Botafogo fazer festa aqui, porque eu já vi o Botafogo ganhar do Vitória aqui dentro.
no Barradão. E não foi uma vez só, não. É um time perigoso. E você, Léo, qual o ataque aí? Então, até para complementar o que Ed falou, nossa situação no ataque é tão preocupante que Roberto fez, talvez, contra o Fortaleza, os melhores 45 minutos que o 9 fez com a camisa do Vitória esse ano. Sim. Ele foi muito bem no jogo, Só porém, faltou isso daí. Mesmo assim, ele não chutou no gol, porque a nossa situação é realmente complicada. Concordo com o Ed, tem que falar com ele, velho. Abriu o clarão, bate no gol. Concordo que Alisson Santos tem que jogar na esquerda e que Roberto é o 9, mas eu na direita ainda colocaria Gabriel Santiago para jogar aberto, com o meio de campo hoje com João Pedro, Dionísio e Miller, e Thiaguinho entrando no segundo tempo para a gente ver. Realmente, Thiaguinho estava machucado, se recuperou, provavelmente vai para o banco hoje, mas eu ainda colocaria Gabriel ali pela direita, porque a real é que esse nosso lado direito é preocupante. É horrível. É preocupante. É horrível. Agora, a gente falou de algumas peças aí, possíveis referências desse ataque do Vitória. Foi falado em Dinei, foi falado em Trellis, foi falado em Roberto improvisado, mas o nome de Guilherme Queiroz não apareceu muito e ele é uma possibilidade para hoje. Queria saber de vocês, Guilherme Queiroz ainda tem ambiente para jogar no Vitória? A torcida ainda vai dar a ele essa oportunidade, né, de quem sabe tentar dar a volta por cima, pode ser escalado até como titular hoje. Como é que vocês avaliam a situação do Queiroz no clube? Eu acho que o ambiente interno ele pode até ter, entendeu? Eu acho que ele, lá dentro, com os companheiros, a gente não tem, infelizmente hoje a gente não tem mais acesso a nada dentro dos clubes de futebol. Mas o problema é que ele vem de uma sucessão de partidas muito ruins. É um jogador que até tenta, mas não parece que ele não tem um talento de botar a bola dentro do gol, né? O Bahia tem isso com o Davó e o Vitória tem isso com ele. Ele não sabe o que é chegar e colocar uma bola para dentro do gol. Então, se escalá-lo, se escalar esse jogador, eu não sei bem o que esperar de mais uma atuação dele. É igual o Vitória, como eu falei no começo da explanação. O que é interessante é que a gente falou aqui o nosso trio de ataque, mas ninguém acertou o provável trio de ataque de hoje. A gente vai ter, provavelmente, Queiroz com a camisa 9, a gente vai ter Alisson Santos pela esquerda e Luíde pela direita. Luíde que oscila muito, eu até conversei com o William no Barradão, que se o pênalti no Bavi matou Queiroz para a torcida, o gol no Bavi de Luíde sustenta ele até hoje. É verdade. Luíde não vem fazendo boas partidas, oscila muito, raramente entra bem, mas a gente tem que torcer, né? Torcer para dar certo. Verdade. E o time do Vitória hoje com mais alterações também. A zaga do rubro-negro pode ser modificada. Tem a volta aí, provável volta do Matheus Moraes. A gente está falando ainda de especulações que o time do Fabiano mexe bastante também, né? Ele gosta de mexer esse time principal aí, esse time titular. E o Marco Antônio deve deixar a equipe para voltar o Matheus Moraes, que está tendo uma temporada abaixo, mas ano passado, por exemplo, viveu um grande momento. Acha que o Matheus Moraes ainda pode recuperar essa vaga? Acho que ele pode, ele é um jogador novo, pode aprender. Mas assim, o Fabiano, nas duas partidas que o Vitória fez, né, ele ganhou uma e empatou outra fora. O Marco Antônio jogou, e jogou bem. Então eu não entendo por que tirar um jogador que está dando certo. Não é? Eu sou pela manutenção do Marco Antônio, e não pela volta do Matos, não. Eu também, inclusive. O menino que entrou, o Diogo Cardoso, né? Danilo Cardoso, ele mostrou qualidade. Parece que tem noção da posição. Sim. É um jogador que não é nenhum jovenzinho, ele já tem experiência. Acho que o Fabiano deve até mantê-lo no time. Como o Sanches também entrou bem no jogo, ele tem qualidade. Mesmo jogando num time de menor porte no Rio, na Portuguesa, ele se destacou e foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca. E lá é pedreira. Tem Flamengo, tem Botafogo, Vasco, Fluminense e aqueles times intermediários que dão trabalho, tipo Resende e outro, Volta Redonda. Então ele se destacou. O Vitória, eu acho que começou a resolver esse problema aí do lado esquerdo. No gol, fala-se muito que o garoto lá, ele falha, o Vitória precisa de um grande goleiro. O Vitória, eu acho que aos pouquinhos está arrumando. Agora, eu espero que o Eduardo volte a jogar futebol. Esse jogador é um jogador de alto potencial, mas é um cara que alterna muito. Às vezes, ele faz partidas maravilhosas. Ele tem noção de jogo, tem noção de espaço, mas tem jogos que, com 10 minutos de jogo, a gente já pensa em ele ser substituído. É um jogador que não mantém uma regularidade. Então, o Vitória pode, só depende dele. Só depende dele. E ganhar hoje é mais do que importante do Botafogo da Paraíba.
Pegando esse gancho que foi dito de Eduardo, eu vou falar também de Matheus. Matheus fez uma Série B excelente ano passado, porém, ele não vem bem esse ano. E eu já falei algumas vezes no Canto Rubro-Negro que às vezes é necessário preservar o atleta, segurar um pouco ele no banco, e eu também manteria Marco Antônio. E a mesma coisa com o Eduardo. Eduardo, a gente vê que tem qualidade, a gente vê que tem potencial, só que foram muitas contratações esse ano e poucas conseguiram colocar os meninos da base no banco, porque os meninos da base vão oscilar, é normal. Os meninos têm 20, 21, 22 anos. Não valorizam numa pressão, uma pressão absurda para subir da Série C para a Série B, o Vitória cheio de dificuldade. E as contratações, se eu não me engano, a gente já chegou em 30 contratações esse ano, não foram boas o suficiente para preservar esses meninos, para colocar esses meninos no banco e conseguir colocar um volante para jogar. Talvez agora com o Dionísio na Série C, a gente consiga dar um pouco de respiro para Eduardo. Eu manteria Marco Antônio, gostei também do Danilo, foi muito bem no jogo. Para mim foi o melhor em campo, inclusive contra o Fortaleza. A dupla de zaga, para mim, foi o melhor em campo contra o Fortaleza. E Marco Antônio, independente do gol contra o Manaus, esqueça o gol dele contra o Manaus, ele fez um bom jogo. Então, realmente, também não entendo. Porém, com tanta contratação errada, às vezes é necessário você colocar os meninos, mesmo que os meninos estejam mal, que foi o que aconteceu com o David. David oscilava ano passado constantemente, mas aí você via as outras contratações e você acabou se convencendo que era melhor David errando, David se atrapalhando, porque pelo menos saiu alguma coisa, do que os outros que trouxeram. Eu lhe pergunto, você que está enfronhado no ambiente rubro-negro, já que o seu site e tal, tudo trabalha lá dentro, eu estou dizendo isso. É mentira? Eu não estou dentro? Sim. O Vitória precisava de Rafinha? Não. E a gente discutiu isso ontem. Precisava de Rafinha. Esse Rafinha tem fastio de gols. Me dá a impressão de ser mais uma aposta no momento que o Vitória não precisa de mais apostas. E o Vitória está em hora de apostar? Exato. Por que não vai na base? Isso. Para trazer um atacante que não tem gol, que não se destacou no Paulista, é melhor buscar a base que está sobrando no Sub-20. Tudo bem, o Sub-20 é outro parâmetro. Mas os meninos estão sobrando no Sub-20. Me parece que ele jogou no Santo André 10 partidas e fez um gol. Não é São isso? Bernardo. No São Bernardo. Fez um gol. E de 2 anos para cá, eu não sei se ele fez 4 gols. Companheiro, o Vitória tem que trazer um jogador, como a galera diz, porradão. Para chegar aí, quando eu digo isso, é o cara que nego olha assim e diz assim, esse cara vai jogar e faço fé nesse cara. No mais, é brincadeira. Melhor investir, olhar a base e ver se tem alguém que presta, ou até o interior. Porque pode ter gente, por exemplo, esse Nildo Petrolina, é um jogador que tem qualidade. Eu vi ele jogando contra o Palmeiras. Tem sim. E é um jogador que poderia entrar. Mas está essa questão, o Roberto Carlos falando, que o Vitória não teve ética, foi conversar com o jogador. Mas é um jogador que mostrou qualidade. E em jogo grande. Sim. Que motiva até o jogador. Já que melhor apostar em Nildo Petrolina do que apostar, na minha ótica, no Rafinha. Eu posso estar enganado. Já que a gente está comentando um pouco sobre o jogo de mais tarde, o Vitória e Botafogo, vamos para as informações da partida, então. Promessa de jogo quente aí, o Botafogo da Paraíba não costuma amaciar a vida do Vitória aqui, não. Quarta-feira é dia de decisão para o Vitória. Ainda é a 6ª rodada da Série C, mas o Leão já gastou quase toda a sua margem de erro. Deu Brenner, camisa 9! Pra enlouquecer de vez a torcida azulina. Brenner faz o segundo do Remo no Bailão. O rubro-negro é o 17º colocado com 4 pontos. Um abaixo da Aparecidense, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já para alcançar o G8, a distância é de 5 pontos. Vai pra área pra fazer o gol do Vitória, Pedro Henrique tira! E tá difícil superar esse goleiro hoje, hein? Olha só! Minha Nossa Senhora dos gols perdidos, valei-me! Às vezes os times vêm muito atrás, defendendo, e nós temos que saber jogar esses jogos. Mas o Botafogo da Paraíba, 9º colocado, não costuma facilitar a vida do Leão.
O time só perdeu um dos últimos 8 jogos que fez contra o rubro-negro, com destaque para o último confronto em novembro no Barradão, quando eliminou o Vitória na fase preliminar da Copa do Nordeste. Eu assumo a responsabilidade pela desclassificação. A gente sabe que dói, é doído, não só financeiramente, mas também dentro de casa. Já com o atacante Rafinha, recém-contratado, o Vitória está pronto para o duelo. A preparação nesta terça contou até com a presença do presidente do clube, Fábio Mota, e dos ex-presidentes Alex Portela e Ademar Lemos Júnior. O momento turbulento dentro de campo reflete a situação política do clube, que terá mais um capítulo neste sábado. Será realizada uma Assembleia Geral para decidir sobre a destituição ou não do ex-presidente Paulo Carneiro, afastado do cargo desde setembro do ano passado, acusado de gestão temerária. E para afastar o clube dos problemas, voltar a vencer é a única opção. Precisamos de pontos e contra o Botafogo a gente precisa da ajuda da torcida, mas eu garanto que nós vamos ter um time forte, um time intenso e temos que ganhar como seja para começar a subir na tabela, né? E o Botafogo da Paraíba, do nosso chefe Augusto Corrêa Lima, faz jogo duro, viu, com o Vitória. Essa sequência aí, o retrospecto recente, é bem favorável para o Belo. Um adversário duro, 8º colocado nesse momento por causa do jogo de ontem, né, que acabou colocando o time abrindo ali o G8. Então não é uma promessa de partida fácil aqui não, né? Vou mandar um abraço para o Augusto, que é paraibano. E eu tenho um grande amigo que gosta muito dele, que é Cláudio Amaral. Veja bem, ponto 1, eu vi esse Botafogo da Paraíba lá no Almedão, meter 7-3 no Bahia. Pode ficar de olho nesse Gustavo Coutinho, nesse camisa 9, bom centroavante, talvez dos melhores centroavantes desse campeonato. E é claro que a gente está falando aqui que o Botafogo vem com desfalque, concordo que é um jogo difícil, e é um jogo difícil principalmente pelo próprio Vitória, que não se ajuda. Qualquer jogo para o Vitória hoje na Série C é um jogo complicado, é um jogo pegado, é um jogo duro, e é goleada, hoje é goleada de 1-0. É assim que tem que ser. E na situação que o Vitória está hoje, se vence a partida, como o Botafogo é o 8º colocado, vai abrir 2 pontos apenas, vai ficar apenas 2 pontos, né, do G8. E tem outro compromisso no Barradão, domingo, contra o Confiança, que está na zona de rebaixamento. É o momento ideal para o Vitória reagir dentro da Série C, né? E ganhar é preciso. Inclusive, com a vitória de ontem sobre o Ferroviário, o Confiança ultrapassou o Vitória. Temos até o time aqui do Vitória para logo mais. Provável, né? Lucas Arcanjo no gol, Yuri, Danilo, Matheus Moraes e Sanches, Dionísio, João Pedro e Miller, Luigi, Guilherme Queiroz e Alisson Santos. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas novamente não tem Thiaguinho aqui. O pessoal está reclamando muito da falta de oportunidades para o ex-jogador do Atlético de Alagoinhas e por enquanto, realmente, a gente não está vendo ele em campo. Né? Eu só faria uma modificação nesse time. Eu botaria o centroavante catarinense, tiraria o Roberto, Guilherme Queiroz, botaria Roberto. Esse time eu botaria em campo com Roberto de centroavante, não botava esse Guilherme Queiroz. Primeiro que é um jogador que não está numa fase boa, está marcado pela torcida e pelo menos o outro é um jogador guerreiro e um jogador de choque. Eu botaria o Roberto. Mas o time, basicamente, dentro do que o Vitória tem, da cesta básica que o Vitória tem, o time é esse aí mesmo. Eu faria 3 alterações. Eu tiraria o Matheus Moraes, colocaria o Marco Antônio. Sim. Né? No caso ali do Guilherme Queiroz, eu já mandaria ele embora do Vitória, nem escalaria, que dirá daqui. Tirava ele e colocaria realmente o Roberto. Né? No lugar do Luigi, eu colocaria o Thiaguinho. Essas seriam minhas 3 alterações. Eu mudaria esses 3 também, porém, eu ainda acho que pode dar mais oportunidade para Gabriel, porque Gabriel, por característica, é o único meia barra ponta que a gente tem de arranque, de conduzir. É verdade que ele muitas vezes é rapaz, fica Gabriel sozinho. Santiago? Gabriel Santiago. Mas não é pelo sobrenome não, né? Não. Mas eu acho que é um atleta que tem qualidade, assim como o Eduardo, mas precisa ter sequência. Sem sequência você não consegue mostrar qualidade. Ele tem até um nome de cantor de bolero. Gabriel Santiago. Mas acho que a unanimidade é realmente Roberto no lugar de Queiroz, realmente. Eu gosto mais do Roberto que do Queiroz. E a zaga, para mim, é Marco Antônio e Danilo. Eu manteria, daria sequência. Marco Antônio tem qualidade. Eu acho que
a escolha pelo Queiroz nesse momento passa muito por uma questão tática, né? De um jogador que consegue se movimentar bem em campo. Vocês falaram que ele não tem realmente um faro artilheiro e pelo que a gente percebeu, isso é um fato, né? Nesses jogos que ele fez pelo Vitória, não mostrou isso em campo. Mesmo na estreia contra o Juazeirense que ele marcou, ele também perdeu um gol claro. Então, acho que o Guilherme Queiroz tem espaço por isso, porque o time do Fabiano gosta dessa movimentação, o técnico gosta disso, né? Então, talvez ele consiga se encaixar nesse esquema. Eu tenho essa expectativa, pelo menos. Eu acho até que o Roberto fez isso também na partida, né? Na última partida do Vitória. Ele apenas... Acho que a única falha realmente dele no jogo foi não ter arriscado o chute. Né? Não é nem arriscar, é chutar mesmo pro gol, porque o cara é centroavante. Centroavante vive de gols. Não sei se vocês assistiram outro jogo do Flamengo. Gabigol reclama tanto uma convocação para a seleção, ele perdeu 2 gols assim que um centroavante da qualidade dele não pode perder. Você viu Pedro? Foi substituído por Pedro, foi lá, mostrou como é que faz. Na primeira ele perdeu, na segunda ele guardou. Esse é o centroavante. Eu sou fã de Pedro, jogadorzão. Esse é o centroavante, né? Pena que meu Palmeiras não tenha levado ele para lá. O Flamengo não você ia falar, pena que meu Vitória não trouxe. Não. Não tem cacife para isso não, amigo. Tá difícil. Não tem não, tem que rodar muito. Acha que o Queiroz pode encaixar aí, Léo, pela questão da movimentação? Então, ele encaixa no que o Fabiano quer realmente. Queiroz e Roberto são 2 centroavantes que sobem bem em pressão. O Fabiano gosta de pressionar a saída de bola, eles sabem fazer isso. Só que Queiroz, como eu falei, ficou marcado pelo Bavi, depois realmente não fez bons jogos, a gente tem que ser justo aqui, não foi só pelo Bavi. Mas, de um modo geral, acredito que sim. E, como o Ed falou, querendo ou não, o Fabiano tem 4 pontos em 6. Isso. E a gente vê uma organização coletiva. Ele não é milagreiro. Com as peças que ele tem, ele não vai ganhar de todo mundo. Mas a gente vê uma evolução coletiva, o Vitória consegue ter um esboço de time, pelo menos, consegue ter um pouco mais de organização. Fez o jogo com a Aparecidense, que poderia ter, inclusive, ganhado, poderia ter feito 6 pontos nessa sequência, fez 4. E agora são 2 jogos em casa em que eu ainda confio no trabalho de Fabiano, porque apesar de que eu também questiono algumas escolhas individuais de Fabiano. Porém, mesmo questionando essas escolhas individuais, o coletivo está funcionando. Então, eu prefiro dar uma volta de confiança e ver como é que vai ser hoje. Super Sam, eu lembrei agora do nosso amigo Silvio Mendes. E João André também gosta de fazer umas brincadeiras, diz assim, a história do Queiroz que traz mulher para nós. Queiroz, traz gol para nós, Queiroz, pelo amor de Deus. Mas justamente esse ponto, eu queria saber o que se passa na cabeça do jogador do Vitória, que chega na cara do gol ali, não consegue, ao menos dar a finalização. É uma questão de confiança, é uma questão de pressão, de torcida, pressão interna. O que se passa nesse momento ali para o jogador se segurar tanto no momento da finalização? Esse é o conjunto da obra, né? Olha o lance aí. É o conjunto da obra. É falta de confiança mesmo, às vezes, não sei se o treino não está sendo tão apurado assim, a cobrança firme do treinador, né, para dizer assim, meu filho, você está tendo oportunidade, chega na cara do gol, balança a rede, né? Nesse caso aí, eu achava até que ele não deveria nem ter chutado, ele tinha que ter cruzado com 3 jogadores do Vitória entrando pelo meio, no caso do Guilherme ali, mas no caso do Roberto, não. Ali é chute para dentro do gol mesmo, aí, ó. Grande editor aí, mandando um braço. O que me complica nessa jogada é que ele fez o mais difícil. Verdade. Que foi roubar a bola. Nenhum centroavante do Vitória roubou a bola. Você vê que Tite desiste do lance, achando que é falta. Volta, ele entra sozinho na área, amigo, bate pra dentro do gol, pelo amor de Deus. Ele chuta pro lado, cruza pro lado. Agora eu vi de vocês que o Roberto tem agradado, apesar desse lance, né, fatídico, e o Guilherme Queiroz talvez não seja o momento dele de testar como titular, mas queria saber se não dá para jogar com os dois, né? Roberto é ponta de origem, não poderia ser um Roberto ali na ponta, tirando até o Luigi, que vocês tanto questionaram, para jogar com o Queiroz no meio? Aí é problema duplo, meu amigo. Você já quer duplicar o problema, não faça isso não. Mas aí eu vou trazer o outro lado. Eu prefiro Roberto na direita e Queiroz de centroavante do que aturar Jefferson Renan na direita. Não, Jefferson não em lugar nenhum. Esse daí, pelo amor de Deus. Tá difícil. Rapaz, o que o Vitória tem de pé duro é uma grandeza. O Vitória tem 10 atacantes. A gente está aqui queimando pestana para ver qual seria o ideal. Eu diria, quem é o menos ruim no momento desse grupo que está aí? Não é o melhor, não. O menos ruim. Eu pergunto,